E aí, gente, tudo bem? Tudo bom? Então, tudo bem. Vamos lá? Segunda aulinha de história aí para vocês. Vamos falar agora de história antiga. Vamos entrar no contexto das primeiras civilizações da Terra, tá bom? Vou recapitular algumas coisinhas da nossa última aula de pré-história, sendo meu objetivo. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, chega, fala aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer do mundo em, sei lá, mudar tudo se for necessário, desde que você entenda e chegue lá no Enem e tire uma nota boa. Ah, Felipe, mas você é arquiteto, cara, o que tem a ver com história? Bom, a arquitetura, ela estuda a história como um todo, porque o comportamento humano, ele tem tudo a ver com a forma como a gente vai projetar as coisas, né? Então, arquitetura e história tem tudo a ver. Tanto é que eu tive grandes mestres na minha faculdade. Tive um professor francês, o professor Petit. Ele era um cara genial, formado na Universidade de Paris, um mestre, assim, um mestre, verdadeiro mestre. Tive aula com uma senhora chamada Stamatia, era uma grega, fera também, manjava tudo de história, Lazarenta era muito boa. Enfim, tive grandes mestres, grandes professores, e eu sempre amei história, né? E o que conta ao meu favor aí é que no ano que eu passei em história, no ano que eu passei em arquitetura, né, que eu fiz o vestibular pelo cursinho, eu acertei praticamente todas as questões de história. Eu só não acertei uma, tá? Só não acertei uma. Se não me engano, eram 15, eu acertei 14, tá? E além disso tudo, gente, tem o fator de que a história vai ajudar você a responder português, vai ajudar você a responder biologia, geografia e outro paranauê mais, tá bom, gente? Então, é muito importante, tá? Vou compartilhar com você os meus slides maravilhosos aqui. Voltando um pouco aqui para vocês, ó, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre algumas coisinhas que são legais, tá? Dentre elas, aqui, ó, movimento migratório, né, da galerinha. Como é que o pessoal chegou na América, dentro dessa teoria aí evolucionista, né? Bom, o ser humano surgiu na África, ele fez esse movimento migratório da Europa para a Ásia, subiu lá em cima, lá na Sibéria, nos Alasca da vida, dos negócios, e, enfim, aí ele deu a volta toda pelo Alasca, subiu lá na América do Norte e desceu para a América, certo? Para a América do Sul também. Tá? Então, teoricamente, como existem diversos estudos de que os continentes eram mais próximos, os primeiros seres humanos fizeram esse movimento migratório aí, tá? Legal isso daí para a gente saber. Bom, só ressaltando aqui a nossa linha do tempo, né? Então, período paleolítico, com os primeiros seres humanos e como eles sobreviviam. Mesolítico, que é essa parte onde a gente está no momento de transição, tá? E eu quero destacar uma coisa para você lembrar do Mesolítico. O Mesolítico é o período onde se descobre o fogo. Então, o fogo é uma descoberta muito louca, porque ela vai dar uma segurança maior para o ser humano para ele caminhar para o Neolítico, né? Você imagina, você descobre o fogo. Aí você descobre que os animais têm medo de fogo. Poxa, é muita coisa significativa essa descoberta, né? Enfim, Neolítico, agricultura, pecuária, sedentarização, primeiras civilizações, tá? E aí a gente entra aqui na Idade dos Metais, ou História Antiga, tá? E aí tem os períodos dos metais aqui, cobre, bronze, ferro. Enfim, o que é importante você saber? Essa etapa aqui, nós temos as primeiras cidades, certo? E nós temos também a descoberta do ferro. O pessoal começa a fazer armas de ferro, ferramentas de ferro, e eles vão evoluindo isso dentro desse processo, tá? É mais ou menos isso aí que você precisa saber. Bom, continuando aí. Falando ainda de pré-história, dentro da pré-história nós tínhamos uma hierarquia onde os guerreiros que caçavam eram os mais ferradões do Paranauê, os sacerdotes, a galera espiritualizada ali, que falavam com os deuses, eram também muito importantes. E tinha os camponeses, a galera que trampava mesmo, e é isso, tá? Bom, a centralização do poder era no rei ou no imperador, né? Ou sacerdote, chefe militar, tá? Então vamos lá. O primeiro conceito de rei ou imperador vem de um termo que a gente conhece como sacerdote-rei. Isso eu quero até olhar para tua cara para falar, porque esse negócio do sacerdote-rei é importante, é muito importante. Porque as pessoas acreditavam o seguinte: o cara mais espiritualizado era o cara que tinha ali a condição de governar a galera. Tá? Então é louco isso, porque até hoje, né? Os líderes realmente eles têm uma mística assim de ser um cara
que é um ser humano melhor que os outros, né? A gente já viu várias vezes pessoas ganhar colocando o nome de Deus no meio da história, né? Enfim, existe um respeito muito grande em líderes que têm algum tipo de envolvimento militar e religioso. Você pode ver, os grandes líderes da história tiveram algum tipo de semelhança com isso. Vou dar um exemplo, Adolf Hitler. O Hitler, ele era um cara religioso e ele era um grande militar, né? E ele foi aí um dos maiores líderes mesmo do Paranauê todo, dos caramba e tal. Então, assim, gente, louco isso, né? Sacerdote rei, guarda esse negócio e observa ao seu redor essa dinâmica que acontece até hoje, né? Das pessoas que são as mais relevantes, elas têm algum tipo de poder na fala, né? E algum tipo de contato com Deus, assim, vamos dizer, né? Doido isso. Enfim, continuando, quando a gente pensa aqui em pré-história, o que nós temos de informação legítima, assim, tipo, pá, escrito, o bagulho que tá lá registrado. Pinturas rupestres, tá? Tem aqui no Brasil, tem na França, tem na Argélia, tem um monte de lugar do mundo, tá? E aí, mais uma vez, fortalece o que eu já tinha dito para vocês, que esse pessoal aqui, olha que legal, tem até umas canetinhas loucas aqui. Esse pessoal aqui, da pré-história, eles vão contar um pouco de como era o dia a dia deles. Então, olha essa cena aqui. O que você consegue enxergar? É tipo um animalzinho aqui, né? Sei lá que bicho que é esse. E aí tá nascendo, ó, um bichinho de dentro da barriga dele. Entende? Então, essa cena não é mais é do que uma cena de um parto de um animal. Cotidiano. Outra coisa aqui, ó. Tem uns fulano aqui, ó. Esquisitaço, com chifre. Sei lá que Paranauê é esse. É uns bichos, saca? Aí aqui tem uns seres humanos e aqui tem uns animais. Então aqui, o que que é isso? Ou é um negócio de guerra, ou é um negócio de caça. Tá vendo o maluquinho com um Paranauê na mão aqui para furar o bichinho? É isso, gente. Cenas cotidianas. Pré-história, cotidiano, soluções cotidianas, sobrevivência, saca? Agora, quando a gente entra no período da história antiga, a gente já tem escrita. Então a dinâmica muda, o que nós temos registrado são outras coisas. E agora não é simplesmente cenas do dia a dia, inclusive tem algumas muito lindas, tá? Tem umas pinturas rupestres muito lindas, tá? Importante falar que a maioria dessas pinturas rupestres eram feitas com sangue. Os malucos eram meio loucos lá. Mas enfim, aqui na história antiga nós temos a escrita, e a escrita já não é simplesmente contado cotidiano. Conta histórias ainda do dia a dia? Conta. Mas agora começa a transmitir também conhecimento, tá? Louco isso, né? Enfim, vamos continuar, meus queridos. Bom, passando aqui para a parte de história antiga, certo? Vamos falar um pouco da Idade dos Metais? Mais uma vez, como eu disse, já tínhamos as cidades consolidadas por causa da agricultura, que aconteceu no período neolítico, certo? Então, começou a surgir as cidades, a galera tinha que se ajudar, dividir os trabalhos. Dentro disso, as ferramentas de trabalho foram evoluindo, o pessoal descobriu o ferro, já tinha o fogo, então começou a fazer uns negócios diferentes. Então, olha que legal que nós temos aqui agora. Ó. Nós temos ferramentas feitas de ferro. Bem legal, né? E aí, ó, tem até uma cena aqui dos carinha, os ferreiros aqui no Paranauê, tá vendo? Na cidade, que parece um Boa Sul, né? Matagal, umas cabaninhas, bem no nosso contexto mesmo. Enfim, já tinha isso daqui, tá? Continuando, essas primeiras civilizações da história antiga vão estar principalmente aqui na Mesopotâmia. Mesopotâmia nunca foi um país, tá, gente? Mesopotâmia é um território, que é naquela toda crescente fértil que eu já falei para vocês, tudo bem? Enfim, as primeiras civilizações ali, ó, Egito, entendeu? A Pérsia, a Índia, a China, Japão, são as civilizações mais antigas que a gente conhece, tá? Civilizações aí que tem, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, se você fazer a conta aí, já tem mais de 5.000 anos essas civilizações, tá? Então, assim, a história antiga vai começar ali com o surgimento da escrita. O surgimento da escrita é por volta de 4.000 antes de Cristo, tá? Então, pensa aí na sua cabeça mais ou menos. Ó, vamos fazer uma organização. A agricultura foi descoberta mais ou menos em 10.000 antes de Cristo. E a escrita, 4.000 antes de Cristo, tá bom? Só para você ter a noção desse espaço aí.
tá? E nem sempre essas coisas acontecem iguais em todos os lugares, tá bem? Então, assim, sei lá, nos Estados Unidos agora está no 5G. Aqui no Brasil a gente está no 3G, um exemplo. A tecnologia já existe, mas ela não chegou para todos, entendeu? Isso faz parte das dinâmicas de cada espaço, de cada sociedade, tá bom? Bom, essa é a escrita cuneiforme, é a primeira escrita que nós temos, tá? E aí eu vou mais uma vez reforçar com vocês que ah, existem vários tipos de escrita, e essa seria a escrita mais antiga, tá bem? Então, eles pegavam argila, certo? Barro, pegavam um negocinho que era uma cunha, é como se fosse um preguinho, e eles iam fazendo esses símbolos que a gente está vendo aqui, tá bom? Essa é a escrita cuneiforme, porque era feito com uma cunha de madeira, que eles iam furando os paranauêzinhos, tá? Depois que eles escreviam, eles deixavam no sol, e aí o sol ia lá e, né, coisava ali, secava eu tô errando tudo hoje, gente. Secava ali o barro e aí ficava ali registrado, tá bom? Então, essa é a primeira que nós temos aí informações, tá? Aí vamos lá falar da tal da crescente fértil, que é esse espaço entre o rio Nilo, no Egito, e o Golfo Pérsico, tá? Olha que legal isso aqui. Tem o rio Nilo, lembra que eu falei para vocês que as civilizações ficavam perto dos rios? Então, a gente tem o rio Nilo, que é um grande rio do Egito, e aqui a gente tem na Mesopotâmia o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Inclusive, dentro daquela teoria criacionista, o Jardim do Éden, onde teriam vivido Adão e Eva, era justamente aqui, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Tá na Bíblia isso daí. Enfim, moral da história, essa crescente fértil, esse espaço onde tinha, assim, muitos rios legais, muita vegetação boa, um espaço bom, uma terra fértil para plantio, então a galera começou a se estabelecer por aqui, tá? Então, o pessoalzinho ficou mais à vontade aqui, e as primeiras grandes civilizações vão ser justamente nesse espaço aqui da crescente fértil, tá? Bom, falando um pouco de Mesopotâmia agora, que é esse território onde vão se desenvolver diversas cidades, a Mesopotâmia é icônica, né, na história, e, enfim, vão acontecer diversos fatos muito maneiros aqui, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre como é que era o povo dessa região, como é que era a dinâmica do lugar e etc. Falando aí de Mesopotâmia, tá? Estava nesse espaço da crescente fértil, e, enfim, as primeiras civilizações da Terra, as primeiras cidades mesmo, para valer, com muita gente, foram aqui na Mesopotâmia. Tinha cidades assim, fácil, 30 mil pessoas, tá? Eram as primeiras cidades que existiram. Então a galera veio vindo da África e subindo. Então você imagina que a galera estava aqui, ó, na África. A galera pegou e subiu aqui para a Mesopotâmia, certo? E tinha umas condições mais legais para viver. Enfim, dentro aí existem diversas cidades muito famosas, como Nínive, como Uruk, né? A Babilônia e etc. Continuando, aí tem novamente aqui um espaço e você consegue ver quais são os países que estão aqui na Crescente Fértil hoje. Ó. Se você olhar, tem o Egito, tem Israel, tem o Líbano, a Síria, certo? O Iraque, o Kuwait, o Irã, Turquia, ou seja, toda essa galera tá nessa salada aí, tá? E olha que doido, né? Era um espaço que antigamente era tão saudável e hoje é desértico, né? Bem louco isso daí. Enfim. Bom, continuando, meus slides estão falhando aqui. Vamos lá. Mesopotâmia, tá? Mesopotâmia significa terra entre rios. É um termo grego, tá? Então, o nome Mesopotâmia vem depois, já com os gregos. Mas, enfim, a terra entre rios, porque esse espaço de terra está justamente entre o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Região da Ásia ali. E, enfim, lembra que eu falei que a escrita surgiu há 5.000, há 4.000 a.C.? Então, há 5.000 a.C. já tinha gente lá, tá? Já tinha uma galera bacana lá. Enfim, não era um país, eram povos diferentes, alguns povos mais pacíficos, outros povos mais hostis, e eles foram ocupando cada um o seu espaço ali dentro desse território da Mesopotâmia e criando suas próprias cidades, tá? Então, é mais ou menos isso. E aí você consegue ver algumas grandes cidades aqui, ó, como Nippur,
Lagash, Uruk, certo? A Babilônia, que é muito famosa, enfim, Assur, Nínive, tem diversas cidades, essas cidades são dos povos aí que surgiram na galera, certo? Bom, continuando aqui, a gente tem a questão da economia. Então, assim, já tínhamos cidades, então a galera se preocupava em o quê? Plantio, certo? Eles principalmente usavam ali trigo, essas coisas, trigo davam para fazer várias coisas, né? Então, mais uma vez, agricultura e o pastoril. O pastoril nada mais é do que cuidar dos animais, certo? Engordar a galera para depois ela passar a faca e garantir o pernil no final do ano, tá bom? Comércio, uma coisa legal, começou a aparecer nessas cidades. Então, o pessoal começou a trocar recursos. Lembra que eu falei que teve uma divisão de tarefas? Então, assim, as pessoas que faziam tarefas diferentes precisavam dos recursos de outras pessoas, elas iam trocando ali as coisas e, enfim, era a forma como eles tentavam se organizar. Lembra que eu falei do sacerdote rei? Cara, é mais forte aqui ainda. Então, assim, o cara que é o zicão da religião, esse Paranauê, que é um grande guerreiro, sei lá o quê, ele continua mandando na bagaça e aí ele começa a construir um grande templo onde ele vai ali legislar, né? E, enfim, mandar na galera. Que é isso que o pessoal que manda faz, eles mandam, né? É mais ou menos isso aí. Enfim, aí na sociedade, os estados, né, que eram ali os governos e tudo mais, tinham grande parte da propriedade, ou seja, se o cara ele manda, ele pega o espaço que ele quer para ele, né? Então você pode ver que o político já é mal acostumado desde aí, né, gente? E até doido, porque o pessoal consegue uns aumentos assim que eu não consigo entender, gente. O país numa pandemia, os caras conseguem uns aumentos de 180% em recursos para reembolso. Gente, é um negócio louco, assim. Político faz o que quer mesmo, infelizmente, né? Enfim, eles tinham grande parte das propriedades. Perdão, fui espirrar aqui, tá? Eles tinham grande parte das propriedades, né? E eles mandavam ali os camponeses e os escravos fazer o que eles precisavam, tá? Então ali tinha uma elite agrária, que era o pessoal que tinha as melhores terras, tá? Então o pessoal que tinha as melhores terras mandava na bagaça. Os militares e os sacerdotes vinham também nesse bolo aí. Aí tinha a camada intermediária, que era a galera ali que sabia fazer alguma coisa, que era um ferreiro, um artesão, né? Um agricultor. E abaixo disso tinham os escravos e os prisioneiros de guerra, que era a galera que só trampava e não podia falar nada mesmo, né? Enfim, continuando ainda do ponto de vista político, tá? Temos diversos povos, como eu já havia dito, sendo eles sumérios, tá? Que é uma galera que ficou mais ao lado sul da parte da Mesopotâmia, os acádios eram muito pauleira, briguentos, os caras gostavam de uma briga, tá? Tínhamos também a galera da Babilônia, tínhamos os caldeus e tínhamos os assírios, tá? E, enfim, continuando aqui, esse pessoal aí não conseguia unificar uma civilização, cada um tinha a sua, do seu jeito, mas era doido. E por que a gente chama de Mesopotâmia essas cidades que são tão diferentes? Porque eles tinham algumas coisas parecidas, como, por exemplo, crenças, língua, saca? Costumes, cultura, e todos eles estavam abaixo da figura do sacerdote rei, né? O rei, que era meio que um deus ou um cara muito espiritual, tá? E olha que doido esse retrato aqui do rei, né? Ele tinha na mão um cetro, que significava poder, né? E liga até um pouco a espada, a guerra, enfim, essas coisas mais. E ele tinha aí a sua coroa. Então, o cara era ninja mesmo do Paranauê, tá? E aí, passando aqui para frente, gente, olha aí, ó, a divisão do território, tá vendo? Olha lá, os assírios ficaram mais na parte de cima, com cidades como Assur e Nínive. Para quem conhece da Bíblia, Nínive é a cidade lá que o profeta Jonas, que foi engolido pelo peixe, tinha que ir, tá? Aí tem os babilônios, que ficavam mais no meio do território da Mesopotâmia, aí tem a cidade da Babilônia, certo? Os sumérios ficavam mais ao sul, né, a cidade de Ur, principalmente aqui, e os caldeus mais embaixo ainda. Essa galera se dividia no território da Mesopotâmia e brigava pelos pedaços de terra, tá? Tinha pauleira, tiro, porrada de bomba praticamente direto ali todo dia.
Bom, falando sobre os sumérios, é a civilização mais antiga da Mesopotâmia, e os caras inventaram a tal da escrita cuneiforme que eu já falei para vocês, tá bom? As principais cidades aí, ó, Uruk, Lagash, Eridu, Nippur, dá para estudar um pouco sobre essas cidades também, são bem legais. Bom, eram completamente autônomos, e assim, gente, uma loucura que eles tinham lá é que não tinha propriedade privada para ninguém, não. Cara, todo mundo era dono de tudo, né? O bagulho era louco lá, não tinha propriedade privada mesmo, não. E aí, o patesi, né, era o chefe, era o político, era o cara que mandava. Essa figura com patesi, pater, pai, você percebe? É uma figura sempre de chefe, de família ou de grupo, uma coisa assim, tá? Então, lembra que eu falei que na pré-história os grupos eram familiares menores? Quando a coisa evolui, os chefes de famílias vão ocupar os lugares mais altos dessa sociedade aí, tá bom? Então, os sumérios eram esses caras aí que descobriram, né, e que inventaram, na verdade, a escrita, tá? Aí, mais uma vez, escrita cuneiforme. Continuando, tínhamos os acádios, né? Acádios, os caras eram loucos, os caras da pancadaria mesmo. E o rei Sargão I, né, foi o primeiro imperador da história, porque esse cara teve uma época lá que ele juntou uma galera, meu amigo, que eu vou te falar. Eles juntaram um pessoal da pesada, só os valentão do colégio, e esses caras massacraram os outros povos, tá? E aí eles fizeram o primeiro império da história, o Império Acádio, tá? E é louco também que vocês vão ver depois vai ter o Sargão II, o Sargão III, o Sargão 17º, quinto, porque os caras tentavam pegar o nome de um cara que já era famosão e tentar manter para impor um respeito, assim, saca? Um negócio meio louco que tinha lá. Enfim, vamos continuar. Tinha o primeiro Império Babilônico, né? Que aí foi onde surgiu o tal do código de Hammurabi, que era um rei da Babilônia, e aquela história do olho por olho, dente por dente, saca? Então, foi Hammurabi que inventou esse código aí. Olha que louco, então a gente já começa a ter leis. Então o código de Hammurabi seria o primeiro código de lei, né? O princípio do tabelião. Então, olha que louco, a galera já começou a se organizar e até chegar mesmo a leis, né? Leis dentro da sociedade. E o segundo Império Babilônico foi os caldeus, né? Então, você imagina, a galera estava tipo no meio da Mesopotâmia ali, e aí, depois que a coisa ficou feia, que eles tomaram a surra dos acádios, eles desceram para a região sul. E aqui se estabeleceu os caldeus, que foram o segundo Império Babilônico, tá? Um cara muito famoso aí é o Nabucodonosor, né, que é um rei que aparece na Bíblia, inclusive, que era um rei, mano, vida louca, arregaçava todo mundo mesmo. O cara era muito, mas muito louco. E, enfim, esse cara, o Nabucodonosor, a história não tinha nenhum tipo de relato sobre ele, a não ser a Bíblia. Então, até o século XIX aí, só a Bíblia falava desse Nabucodonosor e os historiadores não sabiam quem era, né? Então, enfim, foram pesquisar e acabaram achando esse cara Nabucodonosor mesmo, realmente existiu, né? Enfim, além disso, é importante falar que essa galera dos caldeus aí inventaram os zigurates. Zigurates eram tipo, como eu posso dizer, eram pirâmides escalonadas, era uma parada tipo assim, saca? Tipo um bolo de 3 andares, enfim. E era tipo as construções deles. Essas primeiras civilizações, eles tinham um negócio de alcançar o divino. Então, as construções tentavam ser mais altas, cada vez mais, para tentar se aproximar do céu. Nessa história, acaba surgindo, por exemplo, a, como é que é o nome daquele negócio? Torre de Babel. Já ouviu falar da Torre de Babel? Então, surge nesse período uma torre tão alta que poderia tocar o céu. Louco, né? Então, essa noção aí de construir construções muito altas tem a ver com poder. Quando a gente olha, por exemplo, lá o pessoal do Emirados Árabes, do Catar, lá do Oriente Médio, pode ver que os maiores prédios acabam sendo lá, né? Uma noção de poder. Quando o Bin Laden veio e destruiu as Torres Gêmeas, ele destruiu os prédios que eram dos mais altos de Nova York, mais uma vez para mostrar o poder dos americanos sendo destronado, né? Então, é bem louco ver isso daí, tá? Enfim, essa galera aí era realmente vida louca do Paranauê mesmo, gente. Muito legal. Continuando, esse é o código de Hammurabi, tá? É uma pedra gigantesca
onde está escrito aqui, ó, todo o código e todas as leis do Código de Hammurabi, tudo bem? Olha que louco, no topo dessa pirâmide não, desculpa, dessa pedra, tinha um negócio muito da hora, que era assim, gente, antes de você ler essa coisa toda, leia e entenda esse desenho. O que esse desenho significa? Isso aqui seria Deus, o cara que era o que criou o Paranauê todo, entregando a Hammurabi, que era o rei, o cetro. Esse cetro aqui significa poder, saca? E esse negócio aqui é a coroa de rei. Ou seja, Deus entregou o poder para o rei fazer o que ele bem entender, né? Louco isso, né? Enfim, mas era aí a forma como o Hammurabi tinha para manter o respeito com a galera da quebrada, tá? Aí o quarto povo que eu falei eram os assírios. Pô, os assírios eram os caras assim, meu, da guerra mesmo. Os caras eram vida louca. Os caras eram feroz, tá bom? Enfim, os assírios aí era a galera que saqueava muito, que matava muita gente, tá? Que arrumou muitas tretas e muitas confusões ali com o pessoal ao longo dos anos, tudo bem? Então, assim, tiveram muitos escravos, tá? O pessoal bem da pisada mesmo. Enfim, outra coisa legal que tem são os jardins suspensos da Babilônia. Olha que legal essa história. O espaço era árido, vamos dizer assim, num determinado espaço ali onde ficava a Babilônia, e uma forma como um rei da Babilônia, vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar essa história bem. Tinha um rei da Babilônia, esse cara casou com uma mulher que era da Pérsia, uma princesa da Pérsia. E a Pérsia era cheia de matagal, era um negócio lindo. A mulher chegou lá, a rainha, na Babilônia, e, velho, só tinha deserto, não era um negócio muito legal, muito bonito. Ela olhou aquilo e ela se sentia tão triste. Que o rei da Babilônia fez? O cara é um pé de valsa, gente. O cara era muito bom. O cara foi lá, na Pérsia, roubou um monte de mato, pegou mesmo, trouxe para a Babilônia e plantou para todo canto. E ele falou para a menina dele assim: Olha, querida, isso aqui é para você lembrar, em qualquer lugar que você for, da sua cidade natal. Louco, né? Isso aqui é amor, minha gente. Aprendam. E o doido é que esse termo jardins suspensos era porque quando você olhava fora da cidade, parecia que as plantas estavam meio que flutuando, assim, olha lá, tá vendo? Uns matos flutuando do nada, gente. Enfim, é um negócio muito louco, porque se você pensa hoje, é uma solução que todo mundo fala, gente, não pode construir cimento para todo lado, não pode pavimentar e colocar concreto em todo canto, tem que ter as árvores, para que a gente tenha um equilíbrio sustentável, no sentido de ter conforto térmico, né? E, enfim, para os rios conseguirem escoar. Olha, tem uma série de coisas que a gente fica debatendo hoje e lá atrás os caras já faziam, tá? Então a gente tem muito que aprender com essa galera aqui. Bom, aí a Torre de Babel que eu falei era um desses zigurates que eu disse, né? Que eram construções escalonadas, tá? E vai aparecer também ali com os maias e com os astecas aqui na América. Doido, né? Doido isso, né? Como é que esse pessoal nunca se falou e eles construíram mais ou menos a mesma coisa, né? Doido isso. Enfim, esse zigurate aqui, que foi a Torre de Babel, chegou a 215 metros. Gente, 215 metros é coisa pra caramba, tá? Só para você ter um efeito de comparação, o prédio mais alto do mundo tem 500 metros, que é o Burj Khalifa. Então, assim, meu, pra época, os caras fizeram um bagulho muito louco. 215 metros é coisa pra caramba. Bom, e aí, falando do legado um pouco dessa galera da Mesopotâmia, o pessoal desenvolveu muita coisa para matemática, tá? Sabe a astrologia de ver o signo, né? Pô, o meu signo é cancerígenos, é curupira, é sanguinários, é uma coisa assim. Sabe esses signos? Então, o pessoal inventou aqui, tá? O pessoal começou a observar as estrelas, surgiu a astronomia também, o pessoal dividiu o calendário em 12 meses, a semana em 7 dias, as horas de 60 minutos, os minutos de 60 segundos, por causa de um esquema chamado sistema sexagimal. Pesquisa depois que você vai ver, o bagulho é muito louco, tá? Pais da matemática e de outras coisas mais. Mais uma vez aqui nós vemos os zigurates. Tudo bem, minha gente? Eram grandes depósitos e na parte do topo tinha ali o lugar onde eles faziam ali os rituais religiosos, tudo bem? Bom,
Próxima aula vamos falar de Egito Antigo, tá bom? Eu te espero na próxima aula. Espero que você esteja bem, que você se cuide. Fique em casa, só sai se necessário. E contem comigo. Respondam as questões de história, porque eu vou colocar questões desta aula lá no Classroom e eu preciso que vocês respondam, tá? 5 perguntinhas. Gente, a melhor forma de você decorar um conteúdo, de você entender o conteúdo, é você fazer exercício. Você nunca mais esquece, tudo bem? Então é isso aí, conto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau.